Hey você! Voltei, YouTube! Juventude transviada dos anos 1950? Jovens sem controle, dirigindo suas lambretas, com jaquetas de couro e topete no estilo James Dean. Mas calma, nem tudo é tão romântico quanto aparece lá em Grease, ou nem tudo é tão bonito quanto o James Dean. Calma que eu vou te explicar. Se você conhece o caso Aida Cury, você já pode ter uma ideia do que essa tal juventude transviada aprontava. Como em todo mundo, né, como existia principalmente nos Estados Unidos, com James Dean, aquela coisa, existia juventude transviada, gente, em todo o Brasil também, acreditem. Nos anos de 1950, no Brasil, no mundo inteiro, né, foram assim, um período de grande transformação social. Era o pós-guerra, né? Muitas tecnologias novas, realmente muitas mudanças. Também se fala de mudança de costume, mas sempre a geração anterior não lida bem com mudanças de costume. E quando se fala, né, nessa mudança de costumes, né, principalmente se fala sobre as mulheres. Ali nos anos 1950, assim, as mulheres tiveram uma tímida emancipação, né? Muitas já trabalhavam fora, outras se permitiam a frequentar bares e restaurantes até mais tarde, né? Então não tinha mais aquela coisa da garotinha donzela. Claro, né, que esse tipo de mulher, né, que bebia, fumava em público e aquela coisa toda, não agradava a sociedade, não eram bem vistas. E não só houve essa mudança no sentido de comportamento das mulheres, mas também nas relações amorosas entre homens e mulheres, né? Nos namoros. Já não se namorava mais dentro de casa, e sim em restaurantes, lanchonetes, ali aquela onda do hambúrguer, Coca-Cola, milkshake, pá. E também, né, se namorava em praças, então não tinha mais aquela coisa de sentar no sofá com a mãe, com o pai, namorinho de portão, como na música lá do Tom Zé. E claro, né, que quando se fala nessas mudanças, é tudo muito tímido e muito pequeno e muito centrado nas grandes cidades. Óbvio que ainda havia uma preocupação e um certo movimento para manter as moças no caminho certo. E os moços, de certa forma, também. Mas a mulher sempre mais ali cobrada. Quando se fala nessa preservação da mulher, é principalmente em relação à virgindade, que óbvio que era uma pauta recorrente ali nos anos de 1950, né, gente? Até porque falamos em realmente uma mudança significativa dessa coisa da virgindade e do sexo antes do casamento, somente ali no final da década de 1960, e mesmo assim, tem que se observar muito bem, porque não é em todo lugar. Você acha que no interior do interior a sua vozinha Maria também se portava dessa forma? É claro que não. Realidades, recortes sociais. E claro que precisavam culpar algo, né? E culpavam o quê? Os filmes estadunidenses, esse modo de vida americano trazido que só trazia desgosto e realmente atitudes condenáveis para uma mulher. E aí, gente, né, que surge essa grande introdução para trazer a questão do vídeo, que é a tal juventude transviada e toda a cultura do que ela trazia junto consigo, mas ainda vamos chegar lá. Inclusive, né, esses jovens que realmente se adaptavam a esse modo de vida americano foram chamados de jovens transviados, de uma juventude transviada influenciada pela perdição dos Estados Unidos. E claro, né, pessoal, que não ficava só em usar jaqueta de couro, dirigir lambreta e assistir filme de Hollywood, né? Era algo muito maior por trás, que envolvia o quê? Envolvia o quê? Consumo de álcool. Envolvia também o quê? Pequenos crimes, delitos e, claro, violência contra a mulher. E agora vamos trazer aqui o recorte da juventude transviada carioca, até para chegar no caso da Aida Cury. E claro que quando essa juventude transviada carioca surge, né, também vem com muitas críticas sobre, né, era tudo muito condenável. Ah, Bruna, mas quem eram os jovens da juventude transviada carioca?
eram rapazes e moças de classe média alta, brancos, que frequentavam os bairros mais aristocráticos. Então, ó, não era gente pobre, não. Até porque esse tipo de jovem que consumia, né? E tinha, ó, que money para consumir música e filmes e a cultura norte-americana em si, né, se for pensar. Inclusive estamos usando esse termo juventude transviada, mas é importante frisar, né, que esse termo era usado principalmente por jornais sensacionalistas, por movimentos políticos e por conservadores, né? Então nem isso é legal de usar. Então, assim, desenhamos, né, essa juventude do Rio de Janeiro da década de 1950, onde ocorreu em 1958 um dos casos mais emblemáticos da história brasileira, o caso Aida Cury. Já tem o vídeo completo aqui, depois você pode assistir, mas resumidamente, né, um grupo de playboys caracterizados como essa juventude transviada, abordou uma garota de classe média, uma garota branca, e atraiu ela, e violou ela, tentou. E só sei que terminou com ela sendo jogada de cima de um prédio. E obviamente, né, este caso da Aida Cury também só teve tamanha visibilidade porque se tratava de uma garota de classe média, branca, e o crime aconteceu ali em Copacabana, né? Então é meio difícil ignorar tudo isso. Afinal, o que fizeram com a Aida Cury chama-se curra, um tipo de crime já recorrente, principalmente desse grupo aí de playbas da juventude transviada. Inclusive, né, curra era uma denominação popular para um tipo de crime em que mais de uma pessoa encurrala uma mulher, né, uma jovem, para violar, certo? E se diferencia justamente por envolver mais de uma pessoa. Esse período 50 a 70 justamente antecede a revolução dos costumes ali do final da década de 1960, em que isso não era algo tão tabu, tratado como algo tão cheio de tabu. E como eu disse, né, não existiu juventude transviada só no Rio de Janeiro, né? Também existem registros lá em Fortaleza. E as autoridades e a sociedade ali de Fortaleza de 1950 estava igualmente preocupada com essa questão da juventude transviada. Só que, como no Rio de Janeiro, né, esse pessoal não discutia tanto a questão das violências sexuais contra mulheres, não se falava tanto disso. Se falava muito mais de questões fúteis relacionadas à aparência e comportamento, ou seja, a sociedade de bem, o cidadão de bem, a família tradicional brasileira, né, levando para o lado errado, em vez de lutar pelo que realmente estava errado, né, que eram os crimes sexuais. E na época, inclusive, né, teve uma campanha promovida pelo jornal Gazeta de Notícias com apoio da rádio Uirapuru, e a campanha chamava, sabe o quê? Onde anda sua filha? O filho, tudo bem, né? Mas onde anda sua filha, né? Já essa... E qual era o objetivo, né, dessa campanha? Como é que ela funcionava? Tinha o propósito de convencer os pais mediante a flagrantes fotográficos de moças e rapazes em encontros amorosos nos lugares tidos como impróprios, como pés de muros, bancos da praça, troncos de árvore. E não só isso não, né? No mesmo ano também rolou a campanha Adeus Cabeleira, que literalmente cortava os topetes dos rapazes da época, sabe? Aquele topetinho James Dean, eram cortados. Adeus cabeleira. Tudo errado, gente. Mas, todavia, porém, entretanto, lá em Fortaleza, muito antes, de surgir a juventude transviada, existiam grupos chamados rabos de burro. São grupos de rapazes de classe média alta,
que se organizavam em gangues mesmo, né? E cada um podia ser representado ou pelo chefe da turma, ou também pelo nome do bairro. Inicialmente, esses rabos de burro só eram arruaceiros mesmo, né? Um tanto de pleiba fresco que tocava o terror por onde passavam, brigas, roubos, essas coisas. O termo rebelde sem causa, certo? E começaram a cometer crimes que aterrorizavam todo mundo. Os rabos de burro teriam o hábito de laçar suas vítimas de dentro dos carros enquanto elas transitavam à noite nas ruas da cidade, levando-as em seguida para lugares ermos onde as violentavam. Também lhes acusavam de seduzir moças com propostas de casamento com o fito de obter o consentimento com ato sexual, abandonando-as ao amanhecer ou ofertando aos amigos após a consumação do ato. Ou seja, antes mesmo da juventude transviada chegar em Fortaleza, já haviam esses rabos de burro que também faziam a questão da curra. E aqui a gente traz novamente toda essa questão da cultura do estupro. E sabe qual a maior diferença? Quando se fala nesse tipo contra mulheres em jornais na época, quando se eram ricos, eram jovens transviados, jovens transviados. É um nome pomposo, né? Porque quando eram garotos pobres cometendo esse tipo de crime, são são doentes. Então, olha só, até na denominação a classe social conta. Mas o que tiramos conclusão com isso tudo, né? A sociedade da época estava mais preocupada com os topetes e os beijinhos na praça do que com curra. Realmente só foi amplamente discutido quando aconteceu com a Aida Cury, que é uma moça branca de classe média, que óbvio que devia ser discutido, óbvio que foi triste, é horrível o caso da Aida Cury, mas pensa só, isso já acontecia com meninas de periferia, mas dane-se. E por fim, né, se conclui que essa ideia de romantizar o passado e achar que a década de 1950 se resume a garotas de laço e milkshakes e lambretas e jaquetas de couro, tá fora de cogitação. É muito perigoso olhar para o passado com um olhar romântico e saudosista. A gente tem que ter um olhar crítico e também, né, pegar todos esses erros do passado, todos esses absurdos e trazer para a realidade, comparar e ver o que está errado aqui também. Não é mesmo? Reflita. Agora você já pode deixar seu like, comentar, se inscrever no canal, ajuda aí, né? Voltei! E também depois vai lá assistir o caso Aida Cury, o caso Cláudia Lecim, Araceli. Até o próximo vídeo. Com isso eu me despeço.